Olá, está começando o 169º episódio do A Fonte da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela ExpressVPN e pela Gorilla Shield. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e assim como toda semana o Felipe Espósito também está por aqui, beleza? Tudo certo, Marcos. E aí, como é que vai? Tudo bem também, tava vendo agora de manhã os discursos de aceitação, não sei, de agradecimento do pessoal que levou o M. A Apple levou um bando de coisa, mas algumas surpresas que não levou, né? Pois é, mas em geral a Apple teve um saldo bem positivo durante o M. Inclusive, Tim Cook estava por lá, Ed Kill estava por lá. E teve até um momento engraçado que, bem ali num dos últimos prêmios já que The Studio levou, o Seth Rogen agradeceu, falou, o Tim Cook tá aqui, os executivos tá aqui, obrigado, executivos. E era muito engraçado ver os prêmios de The Studio, porque tem um episódio na série que é sobre premiação, e eu ficava muito me lembrando desse episódio, mas eles conseguiram levar, inclusive, melhor comédia, né? Pois é. E, ao mesmo tempo, vários atores de Severance também levaram alguns prêmios, apesar de que Severance em si não chegou a levar, né? Na verdade, foi o... Foi o The Pitt que ganhou. Isso, exatamente. Eu tava torcendo por Severance, mas não foi dessa vez. O The Pitt, assim, The Pitt é uma série muito boa. É do HBO Max e ela é uma, sucessora espiritual de Plantão Médico, né, de ER. Tanto que a família do Michael Crichton, que escreveu ER, tá processando o pessoal de The Pitt, falando que é uma sequência, eles deviam ganhar uma grana porque era pra ser um spin-off. Ia mesmo ser um spin-off, eles não conseguiram um acordo e virou The Pitt. E foi engraçado não, curioso, porque o Noah Wyle, que faz o ator principal, ele foi indicado várias vezes em ER e não ganhou. Agora, na primeira temporada de The Pitt, ele ganha como ator de drama, e a série ganhou de Severance e das outras também, como melhor drama. É muito boa. É outro esquema em relação a Severance, óbvio, mas é muito boa. E até uma atriz que faz uma enfermeira lá acabou levando também. Mas eu não sei se você notou na hora que estava anunciando a lista de candidatos a melhor ator coadjuvante, na hora que apareceu o Tramel Tillman, o grito da galera sempre tem um na hora que falou o nome dele, eu falei, tá bom, já é óbvio quem vai levar, né? O pessoal tava torcendo muito por ele, foi bem legal. O discurso dele bem comovente também, achei bem bacana. Pois é, então eu deixo aqui na descrição se eu achar um videozinho de, compilado, coisa assim, senão eu boto aqui o link que tem a lista só das séries que levaram. Eu ia ver o M, mas aí tô muito de sono, acabei dormindo antes do M, mas não rolou, mas bacana. E The Studio teve muito agradecimento ao Sal Saperstein. Sal Saperstein, agradeceram ele, não? Acho que é só o Saperstein. Eu tava esperando um agradecimento, não veio aí, infelizmente. Poxa, queria, achei que ia rolar essa referência. Só agradecer aos executivos mesmo, né? E, de novo, o Ed Kill estava lá, eu até falei, nossa, o Ed Kill, na verdade, ainda tão sumidinho. Mas nos bastidores ele segue ativo. Porém, ao total, a Apple levou, segundo aqui a matéria do 95Mac, 22 prêmios, né? Nessa noite. Foi um bom saldo pro Apple TV Plus. Que teve a premiação semana passada também. Que eles dividem, é tanta categoria. E aí. Tem umas que ficam de fora do evento mesmo, né? O próprio Bryan Cranston, in The Studio, levou, mas também foi na semana passada, não foi ontem. Acho que é pra dar uma diluída, porque é muito prêmio. Nossa, cada vez que eu pegava uma lista, tinha umas categorias novas que eu não tinha visto na lista anterior ainda pra fazer e pra falar. Mas é isso aí. Semana que vem o Tim Cook aumentando a assinatura de novo. Nossa, né? Falando, né? Qualidade da TV reconhecida e tal. Jornalismo de qualidade exige recursos. Pois é. Muito bem, vou começar aqui com os follow-ups sobre as últimas semanas. E a gente conversou algumas vezes sobre aquele botão de controle da câmera, quem que usava, quem não usava. Vocês até falaram, né? Teve a enquete. E o Raul Riva falou o seguinte: Câmera Control é ótimo. Uso muito no iPhone 16 Pro. Fica fácil para selfies de grupo, aquelas com o braço esticado, né? E ele segue. Eu usei muito numa viagem para coisas tipo Visual Intelligence. Por exemplo, tanto em Paris quanto em Bolonha, eu apontava a câmera e na hora já sabia o que era algum monumento, uma igreja, etc. Teve 2 situações que eu pedi para a Carangueja dar o contexto do monumento identificado através disso e foi bem legal. Aí ele conclui: espero que a Carangueja tenha acertado a história por trás. Gostaria de acreditar que sim.
Pois é, fica aí a questão. Mas, de novo, Camera Control, eu não uso muito no meu dia a dia. Só pro que eu comentei de atalho para abrir o Halide, isso eu uso. De vez em quando eu lembro que tem o Visual Intelligence, aí eu acabo usando também. Mas ainda assim, acho que eu já me acostumei e também acho que é mais rápido abrir o ChatGPT direto do que usar o Visual Uhum. Intelligence, esperar ele buscar no ChatGPT. Então, não sei, vamos ver qual que vai ser o futuro desse botão, porque eu mesmo uso pouco aqui. Hum, tem. Eu gostei que falou. Ela respondeu. Se ela acertou, é outra coisa. Gosto de É. acreditar que sim. Gostei muito. E um outro follow-up aqui, esse é meu. Na semana passada a gente estava falando sobre aquele recurso novo de Center Stage que tem nos iPhones novos, né? Que na câmera de selfie segue basicamente o seu rosto, né? Fica mais fácil de te enquadrar. E eu falei que o exemplo que a Apple tinha dado para mostrar a gravação da câmera da frente e de trás era cretino, porque era um jogo de basquete que é difícil enquadrar. Passou por mim, batidaço, que esse era o ponto. Que a Apple estava mostrando numa situação que é difícil você filmar à frente com as duas câmeras, então deixa filmar você. O sistema faz isso, preocupa com isso, você se preocupa só em filmar ali o jogo de basquete. Falei que era um exemplo cretino porque é muito difícil. Esse é o ponto. Então, fica aqui a correção. Só eu que não saquei na hora que era sobre isso que a Apple tava falando no evento. Boa, faz sentido. Assim como também eu fico curioso pra filmar show, né? Que a galera que gosta de gravar ali show vai poder filmar o react ao mesmo tempo em que tá gravando o que tá acontecendo. Eu só fiquei com uma dúvida. O vídeo final, ele fica separado? Ou o vídeo final fica com a janelinha ali da câmera de selfie em cima do vídeo da câmera de trás, das costas? Fica sobreposto no vídeo final mesmo, não são dois vídeos separados, que é uma pena porque tem apps de terceiros que inclusive funcionam em iPhones atuais Uhum. que gravam os dois canais separados, mas não é o caso do recurso da Apple. Ele grava, pelo que eu vi alguns jornalistas mostrando no hands-on, ele já grava um vídeo com a janelinha por cima mesmo. Você pode até arrastar a janelinha no meio do vídeo, mas aquilo Ah, ali fica gravado em cima do vídeo, depois não tem separação. tá. E aí, pra exportar, você exporta com a janelinha em cima, então, aplicada Isso, por cima, normal. Tá. ele já sai desse jeito, não tem depois como tirar a janelinha ou recortar só um deles, tem que usar do jeito que sai ali mesmo. Aposto que isso vai ser uma atualização de software lá na frente que vai ter a função de você exportar se você quiser Ah, só um dos lados total. sem o outro, né? Porque, pelo amor. Ou o recurso do iPhone 18, né? Agora descobrimos como É, gravar separado, compre de exato. novo. Temos a tecnologia dominada aqui pra gravar os dois vídeos separados. E falando em atualização, é hoje, né? Hoje é dia, pra quem não cedeu à tentação do beta, hoje tem atualização de iOS, macOS, watchOS, visionOS, todos os sistemas da Apple sairão as versões 26, provavelmente às 2 da tarde, o horário oficial da Apple. Então tá aí, pra quem ainda não atualizou, hoje libera oficialmente a versão final. Deve ser lá pelas 2 da tarde, que nem sair né, de betas, ou é mais cedo? O que você acha? Geralmente sai às 2 mesmo, é o horário que a Apple costuma liberar tudo. Uhum, boa. E, bom, eu falei semana passada, eu vou repetir aqui. O macOS, especialmente, eu recomendo que o pessoal espere até um 26.1, 26.01, porque ele tá, pelo menos pra mim, com uns probleminhas chatos de travar o Spaces e o Finder e o App Switcher, né? O Command Tab ali. Logo que você troca de Space, faz ali o Mission Control também, né? Que você arrasta com os quatro dedos pra cima e aparece as Isso. janelas. Tá triste, tá ruim. Mas pode ser que vocês atualizem e fique perfeito, né? Vai saber. Mas pra mim aqui, a minha experiência é que eu não recomendo o update. Mas e no caso do iOS, que você veio rodando? Bom, eu também, né? Mas quero saber as suas impressões sobre as últimas, sei lá, semanas. Você recomenda que o pessoal atualize, espere também? O iOS acho que tá até tranquilo aqui, pelo menos. Tem, né? Ainda tem uns bugzinhos que eu fico, nossa, gente, deixa eu passar isso pra versão final. Mas nada muito grave. Agora o Mac, realmente, eu concordo que eu sinto umas engasgadas às vezes, que eu falo, putz, né? Versão RC e tá desse jeito. Mas o iOS até que tá no dia a dia, assim, tá fluido. Eu não vi nenhum problema de aplicativo que tá travando, que não tem incompatibilidade. Vários apps já estão sendo atualizados para o iOS 26. Agora, nesse fim de semana, eu vi que saíram vários updates na App Store. Tá uma experiência ok, assim. Tem coisinhas que podem melhorar, mas eu também aposto que daqui uma semana já vai ter um 26.0.1 que vai corrigir um monte de bug que veio nessa versão inicial.
acho que para quem quer atualizar o iOS, tá seguro. Agora o Mac, eu concordo, se você precisa muito do Mac para trabalho, dá para segurar até esperar esse 26.0.1, alguma outra atualização, porque essa versão inicial tá meio quebrada ainda. E tem um app, e aí tudo bem, né? O app tá se atualizando, tá? Espero que hoje saia a versão final dele corrigida, que é o Bartender que eu uso, que é muito bom. Ele serve para você escolher quais itens você quer que fiquem permanentes ali na barra superior, né, do bar do macOS. E aí você passa o mouse, ele revela todos, tem os que você pode esconder para tipo Dropbox. Eu escondo ele para sempre, não tem por que ficar aparecendo ali. Ele é super bom. E aí tem o Bartender 5, e ele tava bem bugado. Cada vez que atualizava o sistema, mexia tudo, tava meio estranho. Aí eu falei, bom, vou esperar um pouquinho, né? Aí eu esperei umas semanas e descobri que tinha o beta do Bartender 6, que ele tava liberando pro pessoal ajudar a testar. Imagino que deva sair hoje um update dele. Mas ele tava com um bug. Assim, corrigiu a parte de mostrar e esconder os ícones, que isso, o objetivo do app é esse, e parou de funcionar no 5, né, durante a versão beta. E aí, no 6, eu resolvi testar, mas ele tava com um bug que era infernal, que era o seguinte. A cada 5 segundos, o mouse sumia e aparecia. Eu não sei o que acontece, que a forma como ele funciona tem de algum jeito, não sei, a ver com o mouse, não sei o que tem. Porque mesmo quando eu ligava o Bartender 5, o mouse sumia enquanto ele fazia os ícones ele aparecendo e sumindo. E aí a cada 5 segundinhos eu estava mexendo com o mouse, ele sumia, ele aparecia. Só que ele aparecia no ponto que ele tinha desaparecido. Se você estivesse mexendo com ele no meio do caminho de mexer assim, aí sim, quebrou o modelo mental de usar o Mac. Eu falei, bom, deixa pra lá. A hora que sair a versão oficial mesmo, eu testo. Eu tô torcendo pra estar disponível a partir de hoje, porque é um daqueles apps meio essenciais, sabe? Ainda mais o Mac que tem o recorte, que os ícones ficam um buraco na tela, os ícones aparecem lá do outro lado, por baixo de menu. Isso é inaceitável que pareça assim no macOS, mas é assim que as coisas são. Então esse eu tô torcendo pra estar já redondinho com o lançamento hoje. E vai ter um tsunami de apps, né? Lançamento de app e app atualizado, todo mundo para tirar proveito em todos os sistemas, né? Esperem muitos reviews de aplicativos novos ou atualizados a partir de hoje, né? Com a versão... Total. Os da própria Apple, inclusive, ela chegou a dar um teaser que ia ter uma versão nova daquele Final Cut Camera, que deve sair hoje também, acredito. Keynote, Pages, com os ícones atualizados. Então, hoje teremos aí vários updates. Como falei, tiveram alguns já no fim de semana, mas hoje é o dia oficial. Então, depois das 2 da tarde, se prepare, porque vai ter muita coisa para atualizar. Eu fiquei pensando sobre o Final Cut Camera, inclusive. Lembra que saiu um rumor que ia ter um aplicativo profissional de câmera separado do aplicativo normal de câmera dos novos iPhones, etc. Eu acho que é um telefone sem fio que acabou virando essa notícia porque ia ter um press release sobre o Final Cut Camera 2.0 tirar proveito dos novos iPhones. Acho que isso vai, muito né? Provavelmente. Porque ver esse papo sempre tem rumores que surgem meio de última hora e desaparecem. Antes do botão de câmera de cima do iPhone, que acabou virando o recorte do millimeter wave nos iPhones americanos. Que mais? Carregamento por indução, você carregar os AirPods a partir do iPhone. Todo ano tem o lance de carga reversa, né? Esse ano teve também essa história e isso não apareceu. Mas esse eu falei, acho que foi isso. Era o Final Cut Camera que virou o rumor de um aplicativo profissional de câmera. Deve ser. Se você pegar esse vazamento, faz bastante sentido mesmo, porque eu até abri aqui, foi uma matéria que saiu lá no Mac Rumors, que eles ouviram de um tipster, que era aquela historinha, né? O cara trabalhava supostamente numa agência que produzia vídeos pra Apple, e ele falou, tá aqui coisas que eu fiquei sabendo. Ele falou que teria a lente de zoom óptico de 8x, que é meio que isso mesmo. Falou que teria um novo App Pro da Apple para vídeos, que provavelmente é isso que você falou, é a atualização do Final Cut Camera, que saiu e teve um press release, então ele deve ter ficado sabendo. Acho que a Apple até chegou a mostrar na Keynote ali em alguns momentos. E ele falou que teria um novo Camera Control no topo dos devices, que provavelmente ele viu ali a antena do millimeter wave que voltou, deve ter confundido achou que ia ser um outro botão de câmera. Então, de certa forma, dá pra acreditar que a pessoa ali realmente viu alguma coisa antecipadamente, né? Ela só não sabia direito o que ela tava vendo. Eu tô tentando achar aqui eu esqueci o nome da agência, que eu acho que ela era eslovaca,
talvez. Putz, era alguma coisa assim mesmo. Ou húngara, daquela meiuca ali. E eu lembro que apareceu, na matéria original tinha aparecido o nome da agência, aí o cara da agência falou, eu não falei que vocês podiam dizer o nome da minha agência? Tira isso daí! Aí eu voltava de tempos em tempos no site da agência pra ver se sumia o logo da Apple, né, como cliente, mas da última vez que eu tinha checado ainda tava lá, mas esqueci o nome da agência, eu não consigo achar de novo aqui o site. Mas você vê como o telefone sem fio que faz as coisas virarem notícia, o cara deve ter visto uma foto que tinha ali de algum jeito esse millimeter wave e falou, vai ser um botão, né? Pois é. Enfim, é pra gente ir pros próximos humores que aparecerem e tendo essa história, essa análise histórica dos passados e tentar ir fazendo sentido ali de separar o joio do trigo. Agora, pra finalizar o papo dos betas, o Edivan Oliveira falou o seguinte, instalei o beta do iOS e gostei bastante, tá tudo muito bonito e transparente, mas uma coisa me incomoda muito, o player de reprodução na tela bloqueada não consigo remover de jeito nenhum. Por exemplo, caso eu pause um podcast para ouvir depois, o player fica lá e não sai de jeito nenhum. Vou te dizer que eu não reparei nisso. Mas eu acho que quando eu vejo o player, eu falo, que bom, já tá aqui caso eu precise dar play. Mas você notou que ele fica persistente mais do que deveria, no seu caso? Eu já notei algumas vezes, aí eu também já não sei se é bug do iOS ou dos apps de terceiros. Porque o que eu tenho visto aqui é, sei lá, vou assistir Disney Plus. Termina a série, eu desligo, porque a Apple TV, quando você liga ela, também aparece o controle no iPhone. Termina a série, eu desligo a TV, o controle continua ali. Isso eu percebi. Nos apps da Apple eu não notei se tá rolando também. Então talvez seja um bugzinho do sistema ou falta de adaptação dos aplicativos. Mas notei algo parecido. Eu sei que tem gente que se incomoda com esse player existir, que eu lembro que virou notícia, a Apple não deixa desligar ou tirar o player de reproduzindo agora da tela bloqueada e tal. Mas esse é um que se fosse permanente na minha tela não teria um problema. Ele é um bug, não sei se é de sistema, se é memória, se é Overcast. 99% do que eu escuto no meu iPhone é no Overcast. Então, eu dou um pause ali, né? Aí tô, sei lá, no mercado, vou passar no caixa, dou um pause, falo com a pessoa. Aí a hora que eu aperto de novo pra dar o play, ele dá um play no player de música. E não continua só reproduzindo o podcast que eu acabei de pausar. Mas eu acho que é um problema de memória entre o Overcast e o iPhone, sabe? Ele deve tira ali da memória e isso dá um play bom. Marcos, o play, tá de fone de ouvido, o play é o quê? Música, pá. Começa a tocar música. Mas é a única coisa que eu noto, assim, de problema. Mas ele ficar mais permanente ou persistente ali na tela depois que eu dou o pause. Acho que deve ter um timeout de uns 15 minutos, uma coisa assim, mas quando começa a incomodar a gente olha o tempo e fala, sai daí, que droga, ainda tá aqui, né? Parece que fica mais tempo na tela, né? Sei lá. Acho que realmente, como não tem um jeito de dar um dismiss ali, chega uma hora que começa a incomodar algumas pessoas. Tipo, fica ali, uma hora eu sei que some, né? Então tudo bem. Muito bem, agora de manhã, nem deu tempo de entrar na pauta, mas a gente vai repercutir aqui rapidinho. Caiu o embargo dos reviews dos AirPods. Tá saindo em todos os veículos as primeiras impressões, eu posso trazer uma apanhada aqui do que tá saindo. Mas antes de falar sobre isso, eu vou agradecer a ExpressVPN, que tá mais uma vez patrocinando a fonte e que segue oferecendo um mês de graça para você experimentar o serviço e depois 3 meses de bônus se você assinar o plano anual por meio do link expressvpn.com/afonte. Se você usa muito Wi-Fi que você não conhece, se você viaja muito, por exemplo, ou se você tem uma vida bastante móvel, trabalha muito de café, de hotel, né? A gente fala que do avião também você paga um pedaço, mas os seus dados pagam o resto do preço da conexão. Então isso é coletado nos sites que você acessa, dados do seu dispositivo, por quanto tempo você acessou, de onde você foi, para onde você foi, quem é você, né? E você deveria poder proteger, e você protege isso tudo, porque se você usar a ExpressVPN, nem ela tem acesso a esses dados, é tudo criptografado, o que é excelente para sua privacidade. E para streaming é especialmente bacana você usar a ExpressVPN, porque você pode escolher um dos mais de 100 países que ela oferece para você rotear sua conexão, e aí você conecta no HBO Max, por exemplo, e você vê o catálogo desse país, que é diferente do catálogo do Brasil. Tá viajando, tá fora, que é uma coisa que só tem no Brasil, você liga, roteia pelo Brasil e pronto, você vê esse conteúdo sem perder em velocidade da conexão. Eles investem muito nessa estabilidade, para não ver com qualidade de batata, para você ver toda a sua glória, 4K ou HD, dependendo do conteúdo. E para ver como é fácil colocar no seu iPhone, no iPad, no Mac, na Apple TV, que é como eu uso todo dia, até no roteador de casa direto, se você quiser, vai em expressvpn.com/afonte, testa por 1 mês de graça e depois, se você assinar o plano anual,
tem 3 meses de bônus no fim desse ano. Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio de mais esse episódio do A Fonte e pelo apoio a toda GHz. Valeu, ExpressVPN! Muito bem, estão saindo os primeiros reviews da série de produtos que a Apple anunciou na semana passada. O embargo de hoje que caiu é dos novos AirPods e tô pra achar um review ainda que fala que diga que é ruim. Eu não sei se o pessoal, até o The Verge, que tende a ser um pouco mais crítico sobre as coisas, gostou bastante, falou que a Apple tá tripling down, né? Não é tá doubling down, tá ali se apoiando ainda mais num produto super vencedor. E todo mundo que falou sobre o próprio cancelamento de ruído disse que de fato é melhor. O Chance até brincou, né? Eu tô escrevendo o review aqui, minha esposa tá lá em cima aparentemente brincando com elefantes. Eu tô usando os AirPods Pro 2 aqui e tá ok. A hora que eu coloco os AirPods Pro 3, se o 2 cancela 90% do barulho, o 3 cancela tipo 98%. Ele falou que em voo também, em café, uma coisa super eficiente e que a espuma não é uma espuma tão dura e resistente quanto aquelas espumas que você compra de terceiros, mas é um pouco mais, sei lá, dura do que só a tampinha óbvia, né, de ser a pontinha de silicone ali, então fica no meio do caminho entre as duas coisas, e que para ele é super confortável de usar. O próprio formato dos AirPods novos, né, que é um pouquinho diferente, eles deram uma deslocada na ponteira mesmo, quem tá no canal auditivo, ele falou super confortável, e saiu no CNET também, outra matéria elogiando. Esse, olha, é uma rara unanimidade e deve vender horrores nesses próximos dias. Ah, com certeza. As pessoas são fãs de AirPods, muita gente gosta dos AirPods, principalmente os AirPods Pro, que é um produto de muito sucesso da Apple. Então não chega a ser uma surpresa. Eu estava curioso para ver os reviews, justamente para ver da perspectiva de quem testou se o cancelamento de ruído tinha melhorado muito. Porque uma coisa é a Apple falar, ó, tá melhor, né? Melhoramos. A Apple sempre, né, dá um jeitinho ali de falar que melhorou, óbvio que eles não vão falar que tá pior. É igual, olha, a nova geração do iPhone, é o melhor iPhone que nós já fizemos. Claro, você não vai fazer um iPhone pior que o do ano passado, a gente espera que não, né? Então, no caso dos AirPods, parece que de fato a coisa tá melhor. Tô vendo aqui um review do Engadget também, elogios pro ANC, pra bateria também, numa única carga. O pessoal falou que de fato tá melhor, que a Apple falou que a estimativa passou de 6 para 8 horas. E a minha curiosidade principal era porque não mudou o chip, né? É o chip H2, que é o mesmo chip dos AirPods Pro 2. Eu ficava tipo, tá, mas será que o que será que mudou? O que será que fizeram? Será que só a pontinha nova já é suficiente para melhorar o cancelamento de ruído? Pelo que dizem os reviews iniciais, o pessoal tá falando muito bem que o que era bom ficou ainda melhor. Eu ainda não sei se eu vou trocar agora no lançamento, porque meus AirPods Pro, por incrível que pareça, eu comprei eles no lançamento, ainda a versão Lightning, e eles ainda estão com bateria muito boa. Ainda não chegou num ponto que eu falo, putz, a bateria não tá legal. Não, usando, acho que 2022, né, os AirPods Pro 2, então 3 anos já praticamente, a bateria pra mim tá boa. Então acho que eu consigo aguentar mais um pouquinho, mas aí na próxima troca, quando chegar a hora de que eu ver que não dá mais, daí eu passo já pra esses modelos novos. Mas eu sei que o Marcos já tá doido pra comprar esses AirPods, né? Tô, porque é isso, são pequenas melhorias de qualidade de vida que eu tento adotar o mais rápido possível. O lance de um cancelamento de ruído mais eficiente vai ser excelente, tanto de trabalhar aqui de casa, às vezes o vizinho de cima tá martelando, a vida acontece, né? Então eu já falei, o meu hack de produtividade é usar o fone com cancelamento de ruído e usar uma faixa de white noise, que parece um som de motor de avião, que tem 1 hora de duração e fica só aquele... Pra mim é excelente, eu concentro como se não houvesse amanhã, consigo ser super produtivo, então ter ainda mais isolamento externo pra ficar só com o meu isolamento interno, eu acho que vai ser excelente. Não vou comprar no Brasil porque o preço é sempre absurdo, vou esperar ter a oportunidade de comprar de fora, aliás, de outros produtos também que a gente vai acabar falando aqui, mas eu tô bem curioso. Eu não sei se existe unidade de teste de AirPods, porque é meio nojento, né? Mas eu vou passar na Apple Morumbi, quando eu tiver a oportunidade, estiver de volta em São Paulo, pra ver se dá pra testar. Tô bem curioso, bem afim de comprar. Porque é aquela coisa, eu lembro quando eu tava, por acaso, tava visitando meu irmão dos Estados Unidos quando saíram os AirPods 2, o Pro, né? E eu comprei, foi isso, comprei na hora. Porque era uma pequena melhoria, então, de pequena em pequena melhoria, isso no fim das contas acaba fazendo diferença.
E eu acho que os AirPods são os produtos da Apple que eu mais, tirando o Mac, óbvio, né? Mas que eu mais uso. Então, nada melhor do que ter acesso à versão mais parruda e mais completa, mais eficiente. Então, acho que dos produtos todos é o que eu mais tenho certeza dos novos, né? Que eu vou acabar comprando. E a única coisa que o pessoal falou, lembrou na verdade, é que a bateria total, a autonomia total dos AirPods mais caixinha dessa versão reduziu em relação à versão a atual, anterior, né, dos AirPods Pro 2, mas não é exatamente como se fosse um deal breaker, né? Acho que você acaba tendo que carregar uma vez a cada, sei lá, semana, 15 dias, não sei, de qualquer forma. Então, acho que não é um grande problema não, né? A bateria dos AirPods continua a mesma. A caixinha ali pra você recarregar eles, isso sim, a Apple cortou umas horinhas ali, mas também O que não eu vejo como grande acho problema. que rolou é porque aumentou a bateria dos fones, só que a bateria da caixinha provavelmente tá a mesma. Então, como os fones têm mais bateria, eles puxam mais energia da Pode ser. caixinha, só que a capacidade da caixinha não aumentou. Então, logo ela dá menos cargas dos fones. Eu acho que deve ser por aí. Mas no fim das contas, os fones em si têm mais bateria, então aquela historinha que a Apple falou, você consegue fazer um voo transatlântico sem ter que ficar voltando o fone nas caixinhas. Então, isso é muito bom, porque eu mesmo já fiz alguns voos longos e chegava uma hora que tinha que tirar o fone, ir no banheiro, deixar ele respirar um pouquinho, carregar, daí voltava a usar. Então, se durar mesmo as 8 horas, é uma boa atualização. Eu não tenho muito problema com bateria, assim, com a questão de recarregar, até porque eu já recarrego iPhone, Apple Watch toda noite. E já virou um hábito também deixar os AirPods em cima do MagSafe, mesmo se eles estiverem cheios. Já é um hábito, não tô usando, bota em cima do MagSafe, eu sei que a hora que eu precisar eles vão estar carregados. Agora tem aquela otimização lá, igual dos iPhones, que se você, dependendo do nível da bateria, os próprios AirPods já interrompem a carga para não viciar o ciclo ali. Então, é, não é um problema pra mim também se precisar ficar recarregando a bateria. Toda vez que eu preciso deles, eles estão carregados. Eu achei ótimo que o The Verge sempre tem um placarzinho, ele dá uma nota e os positivos e os ruins sobre isso. E o único ponto ruim é que, se você queria uma ponta de espuma de verdade, não é isso. E a Apple nem prometeu que seria isso, né? Então, eles têm uma regra que eu acho ótimo. É proibido no site dar nota 7 para produtos. Porque 7 é tão padrão para tudo que ou você dá 6, ou você dá de 8 para cima. Mas 7 não pode. Então, eles ganharam um 9 sólido aqui. E o único problema é que quem quer uma ponta de espuma mesmo vai ter que seguir comprando de terceiros, tipo aquela Comply. Eu acho que é a marca mais famosa, né? Que faz. Mas tá aí, da leva nova de produtos, os AirPods já começaram com. Saíram bem da linha de partida, de chegada, não sei, mas saíram bem. Total. Agora, você publicou nessa última semana, também sobre os lançamentos da Apple, uma matéria lá na Macworld falando que a linha do iPhone 17 Pro, o line-up, parece meio. Qual que é a tradução? Meio off, meio estranha, talvez, nesse ano? O É meio que rolou? estranha. Eu ainda não superei o fato de não ter um iPhone Pro preto. E aí a minha matéria aborda justamente isso, como que o preto sempre foi uma cor própria. Primeiro que o preto sempre esteve presente no iPhone, desde o iPhone 3G que tem um iPhone preto. O primeiro era lá com a traseira de alumínio, tinha só uma faixinha preta, mas desde o 3G sempre teve um modelo preto, que depois virou assim espacial, aí era o preto espacial, jet black, mas sempre teve Oh, um Jet preto. Black, saudade. Pois é. E agora não temos um preto, né? Tem prata, laranja, azul escuro. Até vi algumas entrevistas que os executivos da Apple deram para alguns canais do YouTube e alguns eles até falaram, não, mas para quem quer um dark tem o azul escuro, né? Para quem quer uma cor divertida tem o laranja, para quem quer o sóbrio tem o prata. Tem opção para todo mundo. Mas eu tenho certeza que muita gente tá viúvo do iPhone preto. E eu não sei se é uma nova estratégia, se é uma mudança de novo, uma mudança de estratégia, se a Apple não conseguiu fazer que não deu tempo, porque teve aquele documento que a gente viu lá na Macworld que eu publiquei, que constava que além dessas cores, que eram essas cores mesmo, tinha um modelo que ele teria a cor do que era do titânio natural, que agora não seria mais titânio, que é um cinza mais escuro, e um preto, e essas cores não rolaram. Talvez a mudança de material pela traseira ser preta de alumínio, a Apple ficou com medo de riscar e decidiu não lançar, ou guardou para o ano que vem, ou para um meio de ciclo. Mas é estranho não ter um iPhone preto. Eu mesmo, a minha intenção é ir de silver, que dentre as novas cores eu olho para elas e falo, tipo, tá,
O azul, não sei, o laranja, não. O prata é o mais neutro, então vai ele, mas eu lembro que antes de, né, vendo ali as opções que a gente tinha informação dos vazamentos, eu já pensava, eu vou de preto, porque preto não vai ter erro. E a Apple me mete uma dessa, né? Não tem preto. Então, é curioso ver essa mudança, né? Porque todos os outros iPhones têm preto. O 17, o 17 Air, eles têm. Agora o Pro, não. O prata eu acho ele quase branco, prateado, né? Eu acho ele muito claro. Se fosse tipo um titânio natural, eu acharia... É 100% gosto, óbvio, né? Mas eu acharia mais bonito. Se eu acho que eu não sei ainda qual iPhone eu vou comprar, ou se eu vou comprar, ou se na hora mesmo de passar o cartão falar, quer saber, eu vou esperar o tal do dobrável no que vem. Mas, dentre os Pro, eu compraria o azul, porque é o mais escuro que tem. Eu gosto de cores escuras. Então também, laranja não é pra mim. O prata é muito claro, é um branco prateado, um branco metalizado. Então eu iria de azul por WO, né? Por falta de outras opções, né? Eu participei nessa última semana do Mac Magazine no ar, do podcast do Mac Magazine, e eles falaram que. O Rafa, não, o Edu, na verdade, ele falou que acredita que no ano que vem, naquele lançamento de metade de ciclo que a Apple faz alguns anos, alguns não, ele acha que vai sair o iPhone Pro preto. Eu não me. Você se lembra se teve iPhone Pro lançado na metade do ciclo? Que eu lembro das cores novas dos iPhones normais, né? O que foi aquele roxo, o amarelo, que saiu também depois de um tempo em relação à versão oficial, mas acho que era dos iPhones não Pros, não era? Só teve uma vez, que inclusive é o que você tem, Marcos. É o iPhone 13 Pro verde. Olha! Ele foi Sim. um iPhone meio de ciclo. O verde não era uma opção dos primeiros, que se eu não me engano, o 13 ele tinha, né, o preto, branco, dourado e o azul, Sierra. Aí no meio de ciclo eles lançaram o 13 Pro verde, mas foi o único Pro que ganhou uma atualização no meio, assim, porque os outros realmente era sempre pro modelo de entrada. Tá, ok. Então dá pra ter uma pontinha Improvável, de mas não esperança. impossível. Exato. Dá pra ter uma pontinha de esperança. Aí fica aquela coisa. Quem resolver esperar até a metade, sei lá, fevereiro, março do ano que vem, pra comprar a metade do ciclo. Aí se não sai, a pessoa fala, não vou. Setembro tá logo aí, né? Acabo comprando em setembro. E é por isso que a Apple não tende a fazer muitas alterações no calendário de lançamentos, né? Pra a previsibilidade direcionar as vendas e não ficar aquela esperança de que, não, nesse sair eu compro e a pessoa acaba não comprando, né? Mas tem. E eu tava curioso, né? Que eu lembrava que tinha saído mesmo o vazamento que você fez das cores todas. E se. Né, entre a pessoa ter informação, passar pra você, isso virar a matéria, etc., vai passando um tempo. E treino é treino, jogo é jogo, né? Enquanto a Apple tá desenvolvendo isso, vendo o que você vai fazer, acabou desistindo de lançar o preto. E eu acho que tem um pouquinho também de direcionamento para o Air, principalmente, né? A gente até pode falar sobre isso a seguir. Nas entrevistas que a Apple está dando, os executivos da Apple estão fazendo aquele tour de imprensa padrão pós-evento para promover os produtos, e a Apple está colocando o iPhone Air como uma alternativa ao iPhone Pro. Ela está vendendo a ideia de que as pessoas estão na dúvida entre esses dois modelos, né, para tentar emplacar colar ali, né, de imagem, de impressão, que existe essa ideia de que o Air é tipo um Pro, só que não é um Pro. O Tim Cook falou sobre isso. Desempenho de Pro numa versão mais fininha, etc. Ele falou, deu uma entrevista pro Jim Cramer da CNBC, foi até na fábrica lá da Corning, do Kentucky. Falaram dos Estados Unidos, blá blá blá. O CEO da Corning também estava lá, que aliás é um cara gigantesco, ele tem tipo 2,10 m, sei lá. O cara é enorme. O Tim Cook parecia uma criança do lado dele, foi engraçado. E ele falou, quando o Jim Cramer falou, meia bateria desse Air aí. Ele, não, você vai adorar a bateria do Air. Não falou sobre números, não falou sobre... Só que você vai amar. É all day. Dura o dia inteiro, se você não usar muito. Dura o dia inteiro, né? Mas ali também, no Wall Street Journal, uma matéria que foi super estranha, o iPhone Air, é o iPhone da era Ozempic. Eu achei essa frase horrorosa. Mas ainda assim, falando de que, né, a gente quer que as pessoas fiquem na dúvida. Então acho que tendo a versão preta no Air e não no Pro, não é que todo mundo vai deixar de comprar o Pro porque não tem versão preta, mas eu imagino que isso vai direcionar algumas vendas a mais ali pro Air, para quem quer muito o iPhone preto. O ponto de ter o iPhone é ele ser preto, e não de ser o iPhone novo, e que vai acabar comprando o Air por causa disso. Você tem uma dúvida sobre esses dois? Já sabe mais ou menos... Você comprou, né? Não comprou? Eu já vou de Pro Max mesmo. De Pro Max, Não tem jeito, eu uso câmera, eu não conseguiria usar o Air por mais bonitinho que fosse.
Até, né, tem gente que vai encarar ter 2 telefones, eu tenho certeza disso, principalmente nos Estados Unidos, que é mais acessível. Mas eu já tive a experiência de ter 2 na época do 12, que eu tinha o 12 Pro Max e o 12 Mini. E chega uma hora que é um saco andar com 2 telefones, né? Você Sim. tem que passar as coisas pros 2 telefones, sincronizar. Por mais que você tenha iCloud e tudo, é meio chato. Então, vou de Pro Max mesmo, acho bonitinho, mas não conseguiria ter os 2. Você falou das entrevistas, até a impressão que eu tenho, até se a gente olhar para as cores, para o design desse iPhone, me parece que a Apple tá caminhando para transformar o iPhone Pro num iPhone Ultra. Que Uhum. eu olho para esse iPhone e eu consigo lembrar de um Apple Watch Ultra, o design mais rugged, o laranja que vem ali do botão, é a mesma cor do botão laranja do Apple Watch Ultra. E o Greg Johnson que falou em uma das entrevistas que assim, olha, a gente tem um modelo base que agora ele é bom para quase todo mundo. Para aquele usuário que quer um iPhone diferentão, que antes era a pessoa que comprava o Pro porque era o mais caro. Óbvio que ele não falou essas palavras. Tem o iPhone Air agora, que é bonitão, fininho, lateral cromada. E o Pro ficou um iPhone meio que de nicho, para quem realmente precisa de câmera, bateria, para quem não se importa dele ser mais grosseiro para ter todos esses recursos. Então eu acho que a Apple está tentando posicionar o Air nesse lugar que antes ficava o Pro para quem comprava porque era o melhor. A pessoa nem sabia o que tinha, mas quero o melhor iPhone, eu tenho dinheiro. Daí. Aí Uhum. eles esperam que essa pessoa agora vai comprar o Air porque ele é bonitinho. E o Pro acaba virando uma coisa mais ultra, mais tipo, o usuário que realmente precisa disso aqui, é um nicho. Vamos ver na prática se isso vai dar certo, até porque estão saindo já ali começou a pré-venda em alguns países, então a gente já consegue ver as estimativas de entrega, né, com base ali no que a Apple tem de estoque. Os estoques do Pro já estão meio que esgotados, né, aquela coisa, entregas para 3, 4 semanas lá para outubro. E eu conferi ontem à noite a entrega dos iPhones Air e quase todos os modelos têm entrega imediata para o dia 19. Então acho que isso já diz que na prática o Pro ainda é o queridinho, né? Uhum. Tem sempre dois cálculos, né? Ou a demanda ou a própria oferta, quanto que a Apple dedicou a cada uma das categorias, e se tiver sobrando de uma categoria, independente de quantas pessoas pediram, a gente fala, não, tá mais sucesso ou não, mas aí depende, a gente não sabe quanto que a Apple tá dedicando de estoque para cada uma, né? Tinha até aquela história de que ele ia fazer 20% do mix de fabricações dos novos iPhones ia ser do Air, que eu achava super pouco, mas, sei lá, né, ela tem mais planilha de Excel com isso e mais histórico de vendas do que a gente aqui vendo e falando só de orelhada das coisas, né? Mas eu tô bem curioso para ver daqui a uns meses quanto de Air que a gente vai ver na rua em relação ao Pro. Se vai ver um bando de Pro laranja que as pessoas vão comprar mesmo e vão adorar, se não, né? Esse paralelo com o Apple Watch Ultra, não só pelo laranja, né, que é aqui o botão de ação do Apple Watch Ultra laranja, mas o próprio aspecto dele, que ele tem aquele, eu não sei como é que chama, o button guard, sei lá como é que a Apple chama, o botão da coroa digital do Apple Watch Ultra tem ali uma proteção zona, né, aquela barra ali para não enroscar nas cores, né, na mata, hora que estiver fazendo sua trilha usando o Apple Watch o Ultra, mas tem uns paralelos de conceito de design, né, mais brutalista o iPhone 17 Pro, e isso que você falou de ser cada vez mais próximo de um Ultra, a gente até falou sobre isso semana passada rapidinho, né, que o que tem de Ultra de verdade é meio nichado, pra câmera, teve toda a parte de câmera, os genlocks e não sei o que é uma porcentagem, acho que pequena de pessoas que usa, mas tem uma porcentagem um pouco maior de pessoas que aspiracionalmente querem ter esse mesmo iPhone porque tem essa possibilidade. Nunca vou usar, mas tem a possibilidade. O Apple Watch Ultra é a mesma coisa, né? Quantos que tem na Faria Lima que vão mesmo fazer trilha todo fim de semana, escalar montanha, mergulhar? É uma porcentagem pequena, mas faz parte da imagem da pessoa. Então até dá pra entender. Então fico bem curioso pra ver como é que vai ser essa divisão da linha Pro e não Pro no ano que vem, no ano seguinte, né? Como que ela vai seguir diferenciando e dando motivo para as duas linhas existirem, né? Enquanto o 17 normal fica, quer dizer, o iPhone normal fica cada vez mais Pro, com recursos que a maior parte das pessoas usam. Bem interessante ver esse movimento, né? E só, Felipe, só pra tirar a dúvida, você acabou comprando por aqui mesmo, né, na pré-venda? A pré-venda no Brasil oficialmente começa amanhã, na verdade, Ah, dia é verdade, né? 16/9. Que no Brasil tem isso, né? Dos últimos anos a Apple vinha lançando aqui na segunda leva, mas sempre a pré-venda começava num dia aleatório, uma terça, uma quarta-feira, pelo jeito ainda continua, mesmo a gente recebendo no dia 19, vai ser sexta-feira agora,
junto com o lançamento global, a pré-venda ainda veio um pouco depois. Eu não sei se é por questão regulatória, se é para dar tempo de chegar o estoque aqui no Brasil, e aí eles enrolam um pouco mais para iniciar a pré-venda. Pré-venda começa amanhã, dia 16. Eu vou pegar o meu aqui mesmo, né? Aqui tem, além da Apple, as operadoras, antes da Apple começar a pré-venda, as operadoras já começam a mandar mensagem para todo mundo, né? Eu lembro que o William mandou um print para mim, abraço pro William, Pra que ele já e pro Adorno, terminou, Adorno. e pro Adorno, abraço Adorno. Ele mandou um print, o vendedor da operadora falando, acabou de lançar um iPhone novo, você não vai querer não? Aqui, mesma coisa. O pessoal já sabe que compra, vem até atrás. Mas oficialmente a pré-venda no Brasil começa amanhã para entregar a partir de sexta-feira. Excelente. Então, e para quem for comprar, tanto aqui quanto lá fora, digam pra gente, né? Quais que vocês estão comprando pra gente poder ter essa medição extraoficial aqui também do interesse da galera. É sempre bacana saber o que vocês estão pensando. E agora eu quero falar um pouquinho sobre uma notícia pontual daquele processo que o Departamento de Justiça dos Estados Unidos abriu contra a Apple por práticas anticompetitivas. Isso envolve também a Procuradoria-Geral de diversos estados americanos. O processo começou faz uns 2 anos e estava meio parado. Agora a gente sabe por quê. Mas antes de falar sobre isso, eu vou agradecer a Gorilla Shield, que está mais uma vez patrocinando a fonte e que segue oferecendo 5% de desconto cumulativo com os descontos do site, se você for em gorillashield.com.br e usar o cupom GHZ no checkout para, dentro das coisas, comprar. Já estão com capinhas para os iPhones novos, tem película também. Além disso, tem fone de ouvido de todos os tipos, desde o com fio tradicional até o headphone grandão, earbud, fone Bluetooth. Tem carregador também, tem de veículo, tem por indução, tem, né, para iPhone, tem para Android, com fio, sem fio, tem o portátil, tem bastante oferta disso. O cabo também tem de todo tipo, tem Lightning, tem micro USB, tem USB-C, tem adaptador de todos os formatos para todos os formatos. Além disso, tem acessório, tem mala de viagem, mochila também. Então você pode passar em gorillashield.com.br ou passar aqui na descrição já para cair com o cupom aplicado, mas usando o cupom GHZ, você ganha 5% de desconto cumulativo com os descontos do site. Muito obrigado a Gorilla Shield pelo patrocínio de mais esse episódio do A Fonte e pelo apoio a toda Gigahertz. Valeu, Gorilla Shield! Muito bem, na semana passada o Departamento de Justiça dos Estados Unidos protocolou um pedido, um documento frente à corte, falando, corte, você pode, por favor, obrigar a Apple a passar os documentos que eles não querem passar pra gente? Eles disseram que a Apple tá não só se arrastando para entregar documentos que tem que ser parte ali do processo, como também os que ela entrega são tipo manual do usuário do Apple Watch, sabe? Os documentos que ela passou não tem nada a ver com o processo, umas coisas meio cretinas assim. E eles falaram, por exemplo, no caso do processo contra o Google, eles tiveram que oferecer até pessoas também em cima de custódios, né? Não sei se isso tem em português, mas os custodians, as pessoas que estão ali vão ter que dar depoimento e coisa assim, donas de documento também. Foram mais de 100 e que o Departamento de Justiça, no caso da Apple, queria 60, ela falou, eu dou 20. Aí falou, não, 20 é pouco, tá, dou 30. Então que ela tá enrolando em todas essas partes, tem documentos pontuais, tipo umas planilhas de RH que vão ajudar a definir quem são as pessoas de interesse por conta de cargo, etc., que vão ter que prestar depoimento, que tem dados que sejam úteis para a investigação, para dar depoimento, coisa assim. Documentos também que tenham a ver com as conversas, a parte do conselho, documentos que têm a ver com a parte regulatória também. E eles querem que a Apple detalhe os documentos que ela não está passando, porque o departamento falou, é tanta coisa que eles seguram que a gente nem tem como saber o que eles têm. Então eles querem basicamente saber o que a Apple tem para poder depois a justiça falar, não, isso aqui você tem que passar, isso aqui você não precisa passar. E eles também querem que a Apple repasse documentos que tenham a ver com a operação global dela e não só da produção, por exemplo, que eles têm nos Estados Unidos. E a Apple diz, não, o processo é daqui, os documentos são daqui. E mesmo assim, ela não está entregando. Então, uma parte do porquê que estava quieto isso até agora é porque não tinha mesmo movimento. E aí você pensa o seguinte, né? Faz o quê? 2 anos que eu abri esse processo. A briga ainda é sobre quais documentos vão fazer parte da base do argumento de defesa e de acusação para depois saber se a Apple... Aí é o pacote anticompetitividade, né? De App Store, de como é que funciona, iOS, etc. Mas tá aí. Contaram tudo pra mamãe, pra ver se a Apple entrega os documentos. É bem isso mesmo. Até no final, né? O Dodge argumenta ali, a Apple, do jeito que ela tá fazendo, ela vai atrasar o nosso processo. Essa é a intenção da Apple, atrasar esse processo o quanto ela puder
para ficar enrolando, para que isso leve tempo. Então, como você falou, se eles ainda estão na fase pedir documentos, nossa, esse processo aí vai levar uns 10 anos. Pode esperar tranquilo que isso não vai ser resolvido tão cedo. E esse é o trabalho dos advogados da Apple, ficarem enrolando enquanto der para eles continuarem fazendo as coisas do jeito que eles fazem hoje, as operações. Isso, né, para os casos de antitrust, no mundo inteiro a Apple tenta enrolar, tenta ganhar tempo, tenta recorrer para eles não terem que mudar, ou se forem forçados a mudar, que isso demore para eles continuarem ganhando mais dinheiro. E é o caso aqui. Exato. Eles falaram também, né, que enquanto o departamento entregou 115 mil documentos para a Apple entregou 10 mil documentos, sendo que a maioria é manual de usuário de iPhone e de Apple Watch e documentos legais de outros processos que não tem nada a ver com esse especificamente. Então, assim, eles querem que, né, documentos vão desde artigos de notícias, press release, estudos, pesquisas, relatórios, e-mails, outras coisas que aparentemente a Apple não tá afim de entregar, não. Que surpresa, né? Enfim, os detalhes disso vão estar aqui na descrição. E uma outra coisa que virou notícia nessa última semana tem a ver com a carangueja, a parte de IA da Apple, e essa é bastante significativa. É o seguinte, né? A gente viu nos últimos anos todos os tropeços da Apple, e lá dentro mesmo, né, as equipes batendo cabeça e projetos concorrentes para ver como é que ia ser a Siri reformulada, e estava na mão de um cara chamado Robbie Walker, a carangueja reformulada, e ele saiu. Não tá mais na mão dele, porque o cara tá indo embora. E aí fica, ao mesmo tempo que é cada vez mais necessário, talvez, a Apple adquirir uma empresa de fora que tenha um know-how já e tenha metade do caminho desenvolvido para poder, né, absorver e fazer isso, as empresas estão cada vez mais caras de comprar. Né? É que nem quando tinha a história de que a Apple precisava comprar a Netflix, e a Netflix foi ficando cara. Tesla, a mesma coisa, a GQ, né? Quis comprar a Netflix, quis comprar a Tesla e a Apple não comprou, tipo, que vetou a ideia. Quando saiu a história de que a Apple, por exemplo, estava a fim de adquirir ou a Mistral ou a Perplexity, as duas estavam com uma avaliação de mercado, óbvio, muito menor do que a que elas têm hoje. E a Mistral, especificamente, só nos últimos 6 meses, ela praticamente triplicou de tamanho, né, de valor de mercado. Então, se a Apple tivesse comprado a Mistral há 6 meses, que eu acho que ela vai acabar comprando, mas vai acabar pagando 3 vezes mais, né? E lá dentro segue o êxodo, a gente viu muita gente de engenharia, os líderes da parte mais de pesquisa mesmo ali, sendo contratados principalmente para Meta, mas saindo para OpenAI, saindo para Anthropic. Agora, o Robbie Walker, que estava liderando a coisa toda, também tá fora. Tá saindo, né? Mas... Ai. As notícias não são nada animadoras quando o assunto é a carangueja, a Apple Intelligence. Cada notícia que vem parece que é uma bomba para a Apple. Agora teve essa do Robbie Walker. E teve até a reportagem menciona uma analogia que ele fala, comparando que ele teria comparado a trajetória deles como nadar até o Havaí, né? Que eles nadaram muito, mas mesmo assim não chegaram onde eles queriam. Então, eu não sei onde que isso vai parar, porque, de novo... Aí vem notícia, fala que a Apple tá explorando tal coisa. Aí do nada a Apple tá explorando parceria. Mas a Apple também tá explorando fazer os modelos dela. Aí tem hora que ela não confia mais nos modelos dela. E eu só fico pensando, tá, a promessa é abril do ano que vem. Será que a coisa tá andando no nível que deveria estar pra estar pronta em abril do ano que vem? Vai ser meio feio eles perderem essa deadline de novo, né? Nossa, que uma já foi perdida. Perder 2 vezes? Complicado. E esse é um bom ponto, né? As notícias. Tudo bem que a gente acabou de falar algumas vezes sobre o telefone sem fio. O tempo que leva entre o fato existir, ser vazado, e virar a notícia. Tem um delta aí que é importante. Mas o que a gente vê de notícia saindo agora é que ou ela vai comprar uma Mistral, uma Perplexity da vida, ou vai fazer uma parceria com a Anthropic, ou com a OpenAI, ou com o Google, tá explorando agora ver do Google, assim. Se tá nesse estágio, né? Como que você quer que esteja pronto mesmo daqui a 6 meses, não sei. Tá arriscando de novo ela ter que perder um prazo. Eu achava que nesse evento do iPhone a gente já veria alguma prestação de contas, algum anúncio, alguma promessa sobre o que vai vir por aí para seguir com ela tentando reassumir a narrativa de que não está atrasada, né? Ela na WWDC, eu sempre falo, né, que aquele quadro passivo-agressivo de que nem cabia na tela a lista de coisas, ficou cada vez menorzinha, né, o tamanho da fonte ali para mostrar quanta coisa de Apple Intelligence chegou. E tem muita coisa chegando mesmo, né? Esse lance da carangueja reformulada
braço, um aspecto, um produto que tem a ver com IA generativa, mas tem outras coisas todas que estão chegando, que são bacanas. Os próprios sistemas que vêm hoje vêm com melhorias significativas, algumas graças a mais um pouco de parceria com a OpenAI, e outras coisas que vêm sozinha mesmo, os Writing Tools estão mais bacana, enfim, tem bastante coisa de Apple Intelligence chegando, mas nada disso que as pessoas pensam, ou quem está usando muito isso, é o que as pessoas querem quando o assunto é IA. Nisso, ela tá, cada dia parece que tá um passo para trás, né? Tá assim, tá tendo que dar mais um passo anterior para ver o que vai fazer, para aí sim voltar a desenvolver. Isso é inacreditável que a Apple esteja ainda nessa situação, né? Pensa na WWDC do ano passado, que ela anunciou um monte de coisa que não entregou, cara, de junho do ano passado, estamos aqui 1 ano e meio depois, ela tá mais pra trás ainda. Como que pode, né? Deu uma empresa de fundo de quintal. E a Apple, pelo amor de Deus, né? Exato, né? Não é uma startup. E é embaraçoso pra eles. Inclusive, essa é uma observação que a gente até já fez, mas no evento mesmo, ou na página do iPhone 17, as menções à Apple Intelligence são bem discretas, quase nulas, né? Se no ano passado era o slogan, né? Hello Apple Intelligence, e pronto para Apple Intelligence para todo lado, agora eles nem fizeram questão de lembrar dos recursos que já tem, muito menos mostrar coisas novas, que acho que até ficaram meio sem graça com toda a situação do ano passado, que prometeram 1000 coisas e não conseguiram cumprir. Então esse ano foram até bem cautelosos em nem mostrar quase nada de Apple Intelligence. Pois é. Só uma correção aqui, o Robbie Walker ele estava a cargo de fazer a Siri reformulada e tiraram ele do projeto, ele estava a cargo daquele que saiu um vazamento recente, um projeto chamado Answers, que era para ser a IA generativa da Apple com conhecimento de mundo e motor de busca e resposta, que isso é essencial para você ter um chatbot que funcione direito, né? Então você, por acaso, acaba virando um buscador também. Mas era isso que ele estava liderando e ele vai agora sair da Apple no finzinho de outubro. Que fazem, né? Que fazem. E junto disso, nessa última semana, saiu uma matéria lá no Politico que teve acesso a 2 documentos que a equipe de labeling, de sinalização, tem um nome específico, eu já lembro disso em português, de IA, os documentos que eles receberam sobre os guidelines de treinamento do modelo, né? O que acontece é que quando uma das etapas de você treinar um modelo de IA é você ter uma lista gigantesca de como é uma boa resposta, porque aí o esquema dele de recompensa e treinamento, pós-treinamento, treinamento por reforço, isso é assim que funciona. Então, uma parte é você ter milhares de exemplos de perguntas e boas respostas, ou então sinalizar o que é uma resposta ruim, porque o modelo não deve dar esse tipo de resposta. E o Político teve acesso a um documento do ano passado e um documento novo que a Apple mandou para esse pessoal terceirizado, é de uma empresa de Barcelona, chamada Transperfect, em março desse ano, com uma série de guidelines novos em relação a como o modelo tem que se comportar, como ele tem que responder, com assuntos ligados a que eles chamam de DEI, né, que é a parte de diversidade, igualdade, etc., vacinas, como responder agora, jeitos novos, na verdade mais aprofundados, de como responder perguntas sobre o Trump. Colocaram um monte de coisas novas que acabaram virando politicamente divisivas e cada vez mais, né, quando o assunto é territórios disputados, então Taiwan, Palestina, coisa assim. E o que o político, sei lá, não foi bem a opinião, mas o resumo é, desde que o Trump assumiu a presidência, a Apple achou melhor mudar como o modelo dela fala sobre algumas coisas que podem irritar o Trump ou toda a base, o pessoal republicano, etc. Então, não é que a carangueja fica mais conservadora, mas tem assuntos que ela vai ter que lidar diferente e o que eles insinuaram que é para poder agradar ali o Trump. A Apple falou que não tem nada disso. Na verdade, tanto a Apple quanto o CEO dessa Transperfect. Eles rejeitaram a premissa, mas não os fatos. Então, o que a Apple disse foi o seguinte: a gente não mudou a forma como a gente encara o treinamento e os guidelines de IA. Eles seguem os mesmos, tá aqui. O CEO da Transperfect falou, não, isso aqui não tem nada a ver. Mas falou o que é que não tem nada a ver exatamente. Mas o político teve acesso a um documento de antes e um documento novo que a Apple mandou com instruções novas. Esse é o fato que o político trouxe. Não acho que eles inventaram esse documento. A Apple não falou que esse documento é falso. Ela, na verdade, não falou sobre o documento, o que é interessante também. Mas que ela está fazendo essa mudança
sei lá, conceitual sobre como que a IA dela tem que se comportar. É exatamente isso, né? A Apple nega a mudança na política, mas não negou que o documento é falso. Então, e o político, quero acreditar que eles fazem um trabalho jornalístico bem sério, né, pela reputação que eles têm. Então, esse documento deve ter saído de algum lugar. Eu não acho que é algo inventado. Então, curioso e ao mesmo tempo não seria uma surpresa, porque a gente sabe que a Apple anda numa linha bem tênue ali para seguir com os princípios dela versus agradar o Trump, porque ela precisa disso para não levar mais uma tarifa surpresa na calada da noite, sexta-feira, né? Então, ela tem que fazer ali um jogo e talvez, né, pedir para Carangueja não entrar em tópicos sensíveis para o governo Trump seria um jeito de não virar notícia, eventualmente o Trump reclamar com o Tim Cook, ligar, falar que tá chateado, falar que vai tarifar a Apple em sei lá quantos %. Mas é uma situação bem complicada que a Apple e o Tim Cook se encontram, porque daí volta no que a gente sempre fala, né? O Tim Cook, ou qualquer pessoa no mundo, entrega o que o Trump quer, e aí eventualmente ele vai querer mais. E aí tem que fazer outra coisa. E assim a coisa vai indo. Que situação, mas de novo, acho que o ponto dessa matéria é realmente o fato de que por mais que tanto a Apple e essa Transperfect falem que a gente não mudou o jeito de treinar nossas IAs. Ninguém falou nada sobre não estarem mexendo os pauzinhos para a IA não falar desses assuntos que o político revelou. Então, fica no ar aí. Pois é. Então quem quiser ler mais a fundo vai estar aqui na descrição pra gente finalizar o episódio de hoje. Os rumores não param, né? Então a gente passou o último ano inteiro falando sobre rumor, como é que vai chegar os iPhones e tal. Anunciou o iPhone, começa rumor sobre as próximas coisas, né? Então, dentro do que a gente já viu, que foi reportado, e enfim, né, de coisas que você saiba também, o que a gente pode esperar de lançamentos da Apple entre agora e o fim do ano? Tinha muita coisa que tinha rumor que ia sair, que ela ia anunciar nesse evento e não saiu. Tem coisas que são calendários diferentes de lançamento, que ela, por exemplo, outubro pode ou não geralmente ter evento, né? Tem ano que sim, tem ano que não. Você acha que tem evento novo da Apple mês que vem já? Pode ser que tenha um evento, ou talvez aquele estilo mais rápido de que ela só solta um vídeo já de uns 15, 20 minutos e é isso. Mas tem alguns produtos ainda para chegarem supostamente esse ano, porque a gente esperava, por exemplo, AirTag 2, Apple TV atualizada com a 17, um HomePod Mini atualizado, os iPads com chip M5 devem chegar esse ano ainda. Então, talvez role um evento em outubro para apresentar esses produtos que eles não tiveram tempo de apresentar em setembro. De novo, não sei se vai ser um evento mesmo, igual foi o do iPhone, porque ultimamente, se a gente voltar atrás, os de Mac e iPad de final do ano tem sido aquela coisa bem mais rapidinha, assim, um eventinho de meia hora que ela publica lá no YouTube e junto com os press release. Então acho que pode ser algo assim, mas de fato tem algumas coisas ainda para chegar esse ano. Eu tô bem curioso. Na verdade, assim, acessórios tipo AirTag 2, que já tava. Eu lembro que o Gurman falou, né? Apple pode anunciar no press release até antes mesmo do evento. Aí a gente tinha visto no 95 Mac, até falei sobre isso, ó, deve ser, mira no evento, mira em setembro. Veio o evento, não saiu o evento, assim, não teve ainda isso. Deve estar aí pra sair, própria Apple TV, né? Geralmente fim de ano é mesmo de Mac e também de iPod. De iPod, né? De iPad. Se tiver um iPod vai ser bem surpreendente. Mas o principal, que eu fico curioso, é pra ver Macs novos mesmo, com os chips M5, né, a estreia deles aí. O iPad deve vir meio na cola disso, mas aí sim eu acho que a Apple vai acabar anunciando coisas novas que tem a ver com IA, porque é o que vai fomentar a demanda agora por máquinas que possam rodar, é meio isso, né? Então, vamos ver. Muito bem, para achar os links de tudo que a gente comentou aqui no episódio, vai em gigahertz.fm/fonte/169 ou dá uma espiada nas notas aqui do episódio. Obrigado a ExpressVPN e Gorilla Shield pelo patrocínio do episódio de hoje, a vocês que deixam reviews, avaliações e que recomendam o A Fonte, a você, Felipe, por semana após semana, ajuda a gente a fazer sentido do que tá rolando em Cupertino. Valeu, Marcos, e obrigado à audiência por ficar com a gente até o final de mais um episódio do A Fonte. Se você quiser me encontrar nas redes sociais pra gente bater um papo, é só me procurar no @felipe.exposto lá no Instagram e no Threads. Boa, pra falar comigo, MVC Mendes nessas redes, apresento por aqui o Área de Transferência e o Área de Trabalho, apresento pra Lura o IA sob controle e vocês me encontram no 95 Mac. Obrigado mais uma vez pela audiência de vocês e a gente volta na segunda que vem. Um abraço e até a próxima.